Tá gravando? Agora acho que tá. Bom dia, como vão? Tudo bem? Eu vou fazer uma primeira aula aqui sobre o capítulo 1 para nos certificarmos que algumas ideias principais estão bem consolidadas, tá ok? Vocês têm aí o texto, o PowerPoint, e através do texto vocês já adquiriram a compreensão dessa nova classificação, dessa nova base conceitual. Então aqui eu não vou repetir o que está no texto e nem o que está no PowerPoint, eu só vou pontuar algumas ideias principais do capítulo. E eu pretendo fazer isso com os outros capítulos, assim, sempre pontuando o que deve ser guardado desse capítulo, né, que deve ser assimilado. Então, o primeiro ponto é que os recursos naturais, eles só podem ser compreendidos a partir da dimensão social e natural ao mesmo tempo. Porque se é um recurso, é algo a que se recorre, portanto tem demanda. E essa demanda pode existir, deixar de existir, ou seja, tem um fator social aí, histórico-social. Se é natural, é porque é a dinâmica da natureza que explica por que existem recursos aqui e não lá, por que os recursos de lá são melhores do que aqui ou piores, enfim. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Recurso natural é uma temática que exige uma abordagem geográfica autêntica. O que é isso? Uma abordagem que leva em consideração a dinâmica social e natural, de forma integrada e não separada. Segundo ponto, existem recursos que não são materiais. Temos que superar a ideia da materialidade do recurso, né? Então, vocês viram aí, a paisagem em si é um recurso que é apropriado de forma imaterial e indireta. O relevo, muitas vezes, nas hidrelétricas, nas plantações, ele é um recurso imaterial, pois é forma, mas dá suporte à apropriação de um outro recurso, no caso do relevo, a água para a hidrelétrica e tal. Terceiro ponto, os recursos são históricos. O Zimmermann fala, recursos tornam-se, eles não são. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que um recurso pode ser um recurso hoje, amanhã não ser mais. Pode ser que daqui a algumas décadas o carvão deixe de ser um recurso, como o amianto deixou de ser um recurso em muitos países por questões políticas, né, e ambientais. Tá certo? Então, o quarto ponto, os recursos não servem só para atender às nossas necessidades fisiológicas e nem para a reprodução material da sociedade apenas. Eles atendem também a anseios culturais. Por exemplo, quando você vai a um parque nacional para fins recreacionais, educacionais, contemplativos, tudo isso são anseios, né? Ninguém vai morrer se não fizer isso. Como ninguém vai morrer se não tiver um apartamento de frente para o mar. É outra forma de apropriação indireta, né? Se bem que deve ser bom, né? Mas para a gente diferenciar necessidades fisiológicas com necessidades culturais, anseios. Tudo bem? Então, nós temos algumas... uma primeira conclusão é que não há uma lista fixa, como nos livros didáticos apresentam, né? Uma lista do que é recurso e do que não é recurso. Muito menos uma lista do que é recurso renovável, do que é recurso não renovável. Aliás, a gente vai superar essa divisão. Primeiro, não há essa lista fixa porque
a gente vai estar sempre atrelado à dinâmica natural e social. Vai ter sempre fatores naturais e sociais que têm que ser analisados. Por exemplo, os solos. Né? Os solos, eles são recursos, a depender do uso, né? E são renováveis ou esgotáveis também a depender do uso. Então, para que o solo seja renovável, há condições naturais de clima bastante quente e úmido para acelerar a pedogênese. Só que essas características naturais, elas têm que ser respeitadas pelo uso. Se o uso for inadequado, né, houver superexploração dos solos, eles podem, para esse fim, se esgotar. Para outros fins, ele nunca vai se esgotar. Para fins do uso do solo em aterros sanitários ou para aterramentos da construção civil, certo? Então depende disso. Depende, ou seja, um recurso ele pode passar de renovável para esgotável, né, se o uso não for se o uso não for adequado ao ritmo de renovação natural, superar o ritmo de renovação natural. Outro fator a ser considerado, a classificação de recurso pode mudar de uma definição para outra a depender do uso, da finalidade. Né? Como eu disse, os solos, para fins agrícolas, ele pode ser esgotável. Para fins de aterramento, não são esgotáveis. Aliás, eu tenho que dar uma revisão, fazer uma revisão disso, porque eu estou começando a achar que o solo só é recurso mesmo para outros fins que não agrícolas. Porque para fins agrícolas, o que se usa é o que é cultivado, não é o solo. O solo é apenas um suporte material para que se produza e se aproprie de um outro recurso, que são as commodities agrícolas, etc. Da mesma forma como a água do mar é um meio material para a pesca, para a exploração de outros recursos, inclusive da água doce, que está contida ali, né, nas usinas de dessalinização. Essas listas também não são fixas e definitivas, porque depende da forma como os recursos são apropriados. Um recurso ele vai ser definido dessa ou dessa forma a partir do modo como o homem se apropria dele. Por exemplo, o peixe. O peixe é um recurso natural, certo? É renovável. Se forem respeitadas as suas fases de crescimento e não houver superexploração, ele será renovável. Então, quando uma comunidade caiçara vai ao mar, nos seus barcos para pescar, está havendo uma apropriação de um recurso renovável. Agora, quando se confina os peixes para acelerar sua procriação, ou seja, a piscicultura já não é mais renovável, ela é reprodutível. Como a ostricultura, a carnicicultura de camarões, toda a aquicultura que vocês vão ver no capítulo 7, todo tipo de cultura, né? Então, veja, o mesmo recurso ele pode ser renovável ou reprodutível. Da mesma forma, as florestas. Extrair madeira das florestas pode ser uma forma de apropriação de um recurso renovável, caso sejam respeitadas toda a dinâmica florestal. Ou, em silvicultura ou reflorestamento comercial, você também vai estar explorando as madeiras, só que esse recurso já é outro, ele já não é mais renovável, ele é reprodutível, né? Porque houve uma inserção técnica muito forte aí para acelerar o ritmo de renovação natural para atender as demandas sociais. Então, é outra categoria. Tá? Não dá para colocar silvicultura e floresta na mesma categoria conceitual. Ok? Um outro fator a ser considerado
é o desenvolvimento tecnológico. Vocês sabem, né, no texto vocês viram, que se não houver forma de acesso ao recurso, eu não tenho como, se eu não tiver como recorrer a ele, então não tem sentido chamá-lo de recurso. Digamos que um dia algum mineral acabe, níquel acabe na crosta terrestre, o que eu acho muito improvável, eu nunca vi uma coisa dessa acontecer com nenhum mineral, mas enfim, digamos. Nós sabemos que no núcleo da Terra tem muito níquel e muito ferro, por isso que se chama NIF, né? Bom, mas não temos tecnologia suficiente para acessar esse níquel. Ele é recurso? Por enquanto, não. É mais um fator relacionado à historicidade do recurso. Por enquanto, não. Quem diria que Petrobras, nós fôssemos capazes de irmos a mais de 10 mil metros de profundidade para buscar petróleo no pré-sal, né? Isso chegou, historicamente, com o desenvolvimento técnico-científico. Se isso não tivesse chegado, e o petróleo, por acaso, tivesse acabado nas camadas superiores, o petróleo do pré-sal não seria recurso, seria uma reserva apenas. E aí a gente vai atrás, né, do desenvolvimento técnico-científico para ter acesso aos recursos que hoje podem ser inviáveis economicamente. Por exemplo, existe ferro na crosta toda, alumínio na crosta inteira. Aliás, a crosta terrestre é chamada de cial, silicato de alumínio, né? Mas só aquele alumínio da bauxita em camadas, tal, hoje é economicamente viável, os outros não. Até que o desenvolvimento técnico-científico permita a exploração de outras fontes de alumínio que não o minério de bauxita. Tá? E para terminar essa parte, então vocês podem perceber que também não há uma lista fixa e definitiva, porque o mesmo recurso pode ser classificado de diversas formas, tanto pelos diferentes usos, pelas diferentes finalidades, eu dei exemplo dos solos, como por eles mesmos. Por exemplo, a água, ela é esse tiripã de óculos. A água, ela é, primeiro, inesgotável, dadas as quantidades existentes, assim como as matérias brutas, né? Areias, rochas para britagem, para construção civil. Ao mesmo tempo, a água é durável, não só por ser inesgotável, mas porque ela também é naturalmente reciclável no ciclo hidrológico. E ela também é artificialmente reciclável, né? Quando você limpa a água para usar de novo. Ela também pode ser reprodutível. A água doce, nesse caso. Quando se extrai água doce da água do oceano, por dessalinização, o que está sendo feito? Por inserção técnica forte, aceleramos o processo natural do ciclo hidrológico, em que a água evapora, perde os sais, precipita sem sais, se infiltra e readquire os sais do solo e das rochas e ela fica adequada para o consumo humano. Tudo isso é feito artificialmente. Então, nesse caso, ela também seria reprodutível. A única coisa que não dá para considerar é exatamente o que os livros didáticos consideram, que a água é um recurso renovável. E depois, lá na frente, vai falar que a água vai acabar. Por quê? Porque o recurso renovável implica reposição de estoques por meios naturais. E a quantidade de água existente na Terra é a mesma há pelo menos 2 bilhões de anos. Não muda. E não muda também porque quando a humanidade usa, ao longo dos séculos e milênios, sempre usou, a água não se destrói. As moléculas de água continuam.
Você consegue quebrar a molécula de água em laboratório, artificialmente, para separar o hidrogênio do oxigênio e usar o hidrogênio como combustível e o oxigênio para respirar, como se fazem nos submarinos, mas é uma coisa muito limitada. De água está de modo algum essa conta, certo? Para terminar, eu queria alertá-los para papel da academia, papel da universidade, quebrar alguns tabus e alguns conhecimentos de senso comum. Né? O primeiro deles é o que diz que se o recurso é não renovável, então ele é esgotável. Isso está errado. Porque existem muitos recursos que, embora não sejam renováveis, não são esgotáveis dadas as suas quantidades, como a água, como as matérias brutas, como os solos, para outros fins que não agrícolas. Tá? Outro tabu, bem senso comum isso, relacionam os minerais com a esgotabilidade. Então, se é um recurso mineral, é esgotável. Isso também está errado. Por quê? Porque existem minerais que são renováveis, como o sal marinho, o salgema, a argila de sedimentação, a areia de sedimentação, renováveis na escala do tempo humano. Quando a gente fala renovável é isso, que tudo está se renovando, mas quando a gente fala renovável é aquilo que se recompõe dentro da escala do tempo humano. No capítulo 6, vocês vão ver a diferença entre argilas e areias de sedimentação, que são renováveis, e argilas e areias residuais, que são reprodutíveis. Tá bom? E os minerais também não são esgotáveis, porque a maioria deles, eu diria que todos eles, mas falar isso é um pouco chocante, não são esgotáveis na crosta terrestre. Eles podem estar numa situação de profundidade que os inviabiliza economicamente por enquanto, mas assim, esgotáveis. Alguém já ouviu falar de mineral que se esgotou? Acabou o cobre no mundo. Assim, no meio biológico isso é possível. A gente tem vários exemplos de muitos animais que se extinguiram, né? Florestas que desapareceram. Então, mas no meio mineral... Bom, vamos lá, para terminar. Outro tabu é aquele que diz que os recursos renováveis são inesgotáveis justamente porque eles são renováveis, eles podem se renovar. Vírgula, né? Se eles forem mal utilizados, eles se esgotam, sim. Como eu mencionei aí, florestas que podem desaparecer, animais que podem se extinguir, solos para a agricultura, que, ao serem superexplorados, podem se exaurir, tanto quimicamente quanto fisicamente por erosão, vai virar sedimento lá, assoreamento, e não tem como recompor. Ok? Então é isso. O que eu peço a vocês é que vocês incorporem aquele quadro que tem no final do capítulo 1, que vai muito além de renovável e não renovável. A proposta são os duráveis e os esgotáveis, e os duráveis podem ser duráveis porque são renováveis mesmo, porque são reprodutíveis, porque são inesgotáveis, porque são naturalmente recicláveis. Existem 4 categorias de recursos duráveis e 2 de recursos esgotáveis. Aqueles que seriam finitos mesmo, que eu não tenho exemplo de nenhum, a não ser no meio biológico, e aqueles que são renováveis mal utilizados, também eles se tornam esgotáveis. Tá? Então, pratiquem aquela tabela. Eu pediria a vocês que colhem aquela tabela para tudo quanto é lugar.
no armário. E pratiquem, e usem. Eu acho que nos exercícios do capítulo 1, vocês poderiam ter sido um pouco mais ousados, assim, né? Ao descrever os recursos de uma determinada paisagem, defini-los, classificá-los segundo essa nova base conceitual, ok? Ela veio para ficar, tá? E para superar aquela ideia simplista, dualista, né, de recurso, listinha de recursos renováveis, listinha de recursos não renováveis, imprecisa, porque coloca na mesma categoria, por exemplo, dos renováveis, energia eólica e solar, que não é renovável, não são renováveis, elas são o quê? Inesgotáveis, né? Não há reposição de estoques. A água, energia geotérmica. Mas tradicionalmente se faz essa listinha, né? E nos renováveis vai energia solar, eólica, geotérmica, floresta, cana-de-açúcar, lenha, biogás, agricultura. Ou seja, muita coisa que tem uma dinâmica e uma natureza muito diferente, né? Então, a ideia é dar mais acurácia conceitual aos recursos naturais. Portanto, assimilem, pratiquem, ok? Deixa eu ver quanto tempo deu aí. Ah, não sei onde que vem. Bom, espero não ter me alongado muito. Eu vou tentar fazer isso com os outros capítulos também, ou seja, pegar só os pontos principais assim. Vocês fazem a leitura, dão uma olhada lá no PowerPoint, e depois vocês, se eu conseguir manejar bem isso aqui, eu vou mandando para vocês só os pontos principais, tá ok? Um abraço a todos então, e cuidem-se!